prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje eu vou tratar com os senhores e senhoras de um julgado de um precedente extremamente importante e que fora publicado no Diário de Justiça Eletrônico na data de ontem, 17 de outubro de 2022. Hoje, terça-feira, 18 de 10 de 2022, são 5 para as 11 da manhã e eu acabei de concluir uma audiência criminal que eu estava realizando virtualmente. Eu estou aqui de casa, o Ministério Público da sua casa e o juiz lá da Justiça Federal. E aí, ao final da audiência, conversávamos justamente sobre temas jurídicos da área criminal, amistosamente, e eu mencionei, questionando eles, se eles tinham conhecimento desse precedente que saiu e foi publicado ontem. E aí conversávamos sobre ele. Concluí aqui e disse, por que não, antes de continuar os meus processos, gravar um vídeo destacando os principais pontos dessa decisão, muito importante e que, com absoluta certeza, vai cair em prova de concurso público. Presta atenção que eu quero comentar com vocês o julgado da sexta turma do STJ, veiculado e deliberado no dia 11 de outubro, terça-feira da semana passada, e publicado, doutores e doutoras, na data de ontem. Saiu no Diário de Justiça, óbvio, também não saiu em informativo de jurisprudência. E presta atenção por quê? Porque nesse caso aqui, o STJ retomou um tema que cada vez mais se configura assíduo na jurisprudência do referido Tribunal Superior, analisando situações em que a invasão domiciliar por agentes de segurança pública diante de uma situação ou de prisão em flagrante ou de consentimento suposto ou pressuposto identificado pelo próprio morador. E no caso específico, doutores e doutoras, a peculiaridade é que essa invasão domiciliar, ela não fora precedida de ordem judicial expedida por autoridade competente. E aí, Pedro, se enquadra em alguma outra exceção estabelecida aqui pelo Constituinte? Você vai se recordar que no artigo 5º, inciso 11 da Carta Magna, a regra é a inviolabilidade domiciliar. Mas, em situações hipotéticas, a gente tem a admissão dessa flexibilização, como, por exemplo, no caso de flagrante delito, no caso de desastre, no caso de necessidade de prestar socorro ou durante o dia, por ordem judicial, determinação judicial. Naturalmente, além dessas hipóteses, quando houver consentimento do morador, obviamente não há que se falar em qualquer tipo de invasão, uma vez concedido, admitida a entrada de alguém, de terceiros, dentro do seu imóvel, dentro da sua residência, não havendo qualquer tipo de resistência, haverá plenamente legítima e rígida essa a atuação. E foi justamente isso que ocorreu. Não tínhamos, diante dessa situação específica, doutores e doutoras, uma ordem judicial expedida. Bacana, já não incluiu nessa situação. Seria caso de flagrante delito? Até poderemos cogitar, mas guarda essa informação e vamos partir do pressuposto que não há que se falar em flagrante delito. Não havia necessidade de prestar socorro e tampouco uma incidência de desastre. Para justificar o procedimento de adentrar no imóvel do investigado, a polícia afirmou que ele, o morador, havia expressamente e voluntariamente consentido com a entrada estabelecida. Vocês vão recordar que há alguns meses a própria sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento de outra ordem de habeas corpus, o HC 598051 de São Paulo, concluiu, entre outros aspectos, que essa identificação, essa demonstração de uma alegada e aventado consentimento por parte do morador, com o fito de afastar qualquer posterior arguição, alegação de constrangimento ilegal, precisaria ser preferencialmente obtida por escrito, com acompanhamento de testemunha e, sempre que possível, fundamentalmente com imagem gravada. E o que é que aconteceu nesse caso específico? Nós não tivemos a identificação de testemunha, nós não tivemos especificamente a obtenção da autorização
operação consentida pelo morador por escrito, mas essa operação e, em especial, o consentimento do morador fora obtido e de forma categórica e filmado pelos agentes de segurança pública. Então, toda a diligência, inclusive o assentimento por parte do morador quanto aos policiais adentrarem em seu imóvel e a sua respectiva confissão delitiva fora obtida e captada por imagens. E para o STJ, diante dessa circunstância de captação quanto à voluntariedade em assentir com o adentramento desses agentes de segurança pública em sua residência, isso é por si só suficiente para legitimar e admitir de forma rígida e lícita essa diligência probatória. Portanto, nessa circunstância em que, através de captação de imagens perpetradas pelos agentes de segurança pública, se evidencie que o agente morador consentiu com a entrada desses policiais em seu imóvel, em sua casa, acompanhada ainda mais posteriormente de sua respectiva confissão delitiva, é mais do que suficiente para caracterizar prova lícita, beleza? Ainda repito que não tenha sido obtida por escrito e mesmo identificado por testemunhas. Aproveitando o ensejo, vale destacar que em se tratando de hipótese de flagrante delito, notadamente em se tratando de crime permanente, é preciso um cuidado muito especial. Durante muito tempo, sobretudo até 2015 e 2016, o simples fato de, em um determinado domicílio, em uma determinada residência, está sendo praticado um crime de caráter permanente e que, à luz do artigo 303 do Código de Processo Penal, permite a qualquer tempo a realização da prisão em flagrante, justificaria e atestaria como lícita uma invasão domiciliar à luz do que interpretava o STF e o STJ ao artigo 5º, inciso 11. Só que, em sede de repercussão geral, lá no final de 2015, quando o Supremo concluiu e estabeleceu o tema em repercussão geral 280, vimos que isso não mais era suficiente. Para que esse flagrante reconhecidamente fosse lícito, considerado legal, seria imprescindível que, mesmo a posteriori, os agentes de segurança pública apresentassem elementos objetivos que permitissem, antes da invasão, configurar uma fundada razão quanto à prática delitiva lá no interior da casa, atestando aí a imensa probabilidade de encontrar e identificar um crime em flagrante. Do contrário, essa situação, mesmo havendo atesto de flagrante delito em crime permanente, por exemplo, guarda ou manutenção em depósito de quantidade significativa de droga, por si só não atestaria a idoneidade e a licitude da prova. E a partir desse tema 280, várias considerações vêm sendo estabelecidas tanto pelo Supremo Tribunal Federal como pelo STJ. Em minhas aulas eu falo bastante, aqui mesmo no canal eu já falei demais, muita coisa mesmo, e a gente precisa ficar muito atento. Mas cuidado, como eu disse, o HC 598051 de São Paulo estabeleceu também uma série de parâmetros rígidos para a aferição e o atesto desse consentimento, a fim de modular e mostrar cabalmente que esse consentimento do morador ele se deu a parte de qualquer tipo de coação ou de constrangimento indevido. E um desses mecanismos, ou algumas dessas condutas a serem atuadas, é justamente a obtenção por escrito, a filmagem, a identificação de testemunha. Nesse HC 760-900 de São Paulo, que foi publicado ontem, a gente pode inferir que, se a captação de imagens, as filmagens, conseguirem de forma segura identificar que esse consentimento do morador foi objetiva e plenamente voluntário, livre de qualquer pressão ou qualquer tipo de coação, por si só já vai justificar a licitude da conduta e, portanto, a consequente licitude tanto da prisão como, naturalmente, das provas direta ou indiretamente a ele relacionadas. Beleza?
Tranquilo? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Deixa eu só ver se eu separei mais alguma coisa. De toda sorte, pessoal, vou só botar aqui. Tá aí a conclusão para quem não conseguiu pegar o número 760.900 de São Paulo, sexta turma, julgado à unanimidade no dia 11/10 e publicado ontem, dia 17/10 de 2022. A conclusão, com esse entendimento, a sexta turma do STJ denegou a ordem em um caso de um homem denunciado por tráfico de drogas que foi filmado autorizando os policiais militares a entrarem na sua casa e acessarem o seu celular. O que é que a gente vai concluir? Veja, se houve consentimento livre, voluntário, para adentrar os agentes de segurança pública em sua casa e acessar aqui o seu conteúdo ou o seu celular, se isso ficar demonstrado que havia ciência, consciência e livre acesso consentido por parte desse investigador e desse investigado, aqui a prova será rígida, a prova será lista, beleza? Tranquilo? Me diz se vocês gostaram, comenta aí embaixo, e se vocês estiverem gostando, a gente vai fazer mais vídeos assim, mais ilustrativos, eu pego um caso e aí a gente faz de forma mais dinâmica do que ter que subir para edição. O que vale, na minha ótica, é conteúdo. Me avisa se vocês gostaram desse novo sistema, que aí será uma honra, um prazer a gente trocar mais ideias por aqui. No mais, um beijo no coração de todos. Não esquece, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau!